Qual é o sentido da expressão uma só carne na Sagrada Escritura? Vem comigo comentar esta questão. Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, o canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. E a pergunta do dia é: qual é a compreensão desta expressão que ocorre tantas vezes na Escritura? Serão uma só carne, uma só carne. O que significa? O texto está falando apenas da parte material da matéria que chega perto da outra? Bem, antes de tudo, vale a pena recordar que esta expressão ocorre no livro do Gênesis, logo após uma fala muito interessante, lá no capítulo 2, versículo 23, quando é dito assim: ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Literalmente o texto fala assim: ela será chamada Ishá porque de Ish foi tirada. A palavra Ishá, mulher, e Ish, homem. Ish, homem, ok? Essa assonância que há entre Ish e Ishá é um chamado à complementariedade. De fato, nesses primeiros relatos aqui do livro do Gênesis, nós percebemos que tudo está em perfeita harmonia, inclusive o homem e a mulher, o varão e a varoa, o Ish e a Ishá estão em perfeita complementariedade. Após esta fala, então, é que aparece o versículo 24, que diz assim: por isso, um homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. E aí nos vem a pergunta: este uma só carne, qual é o sentido desta expressão? Carne é a tradução do hebraico bazar. E esta palavra bazar, traduzida por carne, não significa apenas uma referência à matéria, mas pode ser uma referência também à totalidade da pessoa, a pessoa na sua inteireza. O que o texto propõe nesse sentido, então? Que o homem e a mulher, o varão e a varoa, eles se juntam em perfeita complementariedade. Vale recordar ainda que parte da teologia rabínica dizia que o ser humano só seria de fato imagem de Deus quando as duas partes se unissem. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, 27, é dito assim que Deus fez o ser humano, homem e mulher ele os fez. Ou macho e fêmea ele os fez, varão e varoa os fez. Então o ser humano ele passaria toda a sua vida em busca dessa outra metade. E quando as duas metades se encontrassem, aí sim é que ele seria compreendido como imagem de Deus. Esta questão toca no tema da indissolubilidade do matrimônio? De algum modo toca. Claro que a gente sempre precisa considerar toda a reflexão teológica que se fez para se chegar a esta compreensão. E esta ideia ela seria acentuada pelo emprego do verbo dabak, que nós traduzimos como unir. Dabak diz respeito a uma união muito forte, total, estreita entre duas coisas ou duas pessoas. Este verbo, por exemplo, é empregado em Jó 19:20, quando fala da união entre o osso e a pele, ou então em 2 Samuel capítulo 23, versículo 10, quando fala da união entre mão e espada, ou seja, a espada que só existe, só tem uma função se está totalmente unida a uma mão, ou então lá no Salmo 137, versículo 6, quando se fala da língua presa, unida ao céu da boca. O que quero dizer com tudo isso? Este verbo fala de uma união super, hiper, mega, ultra, power estreita entre as duas partes, o homem e a mulher, que se juntam e assim se tornariam uma só carne, um só ser. E quem ainda não se uniu, busque direitinho a sua outra metade, para assim experimentar o que é ser plena imagem de Deus. E se não for buscar nenhuma das partes, consagre sua vida a Cristo em serviço do reino do Senhor. E eu desejo que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine todos os teus caminhos. Paz e bem.